Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres desse mundo e do outro, sobre coisas existentes e coisas que ainda venham a existir. Inscreva-se, não custa. A história dos Illuminati começa na Baviera, em meio às transformações do iluminismo europeu. A razão e a ciência cresciam como novas religiões, e o homem acreditava poder se libertar da superstição e do domínio religioso. Nesse ambiente de mudanças, um professor chamado Adam Weishaupt decidiu fundar uma sociedade secreta dedicada à busca da sabedoria e à reforma da sociedade. Weishaupt via a ignorância como a maior prisão humana. Inspirado pelos filósofos iluministas, acreditava que o conhecimento deveria substituir a fé cega. Fundou a Ordem dos Iluminados da Baviera com o propósito de difundir ideias de liberdade e racionalidade, e de enfraquecer a influência religiosa nos governos. A primeira reunião da ordem aconteceu de forma discreta, em meio a uma floresta próxima a Ingolstadt. Poucos homens estavam presentes, mas todos acreditavam que estavam iniciando uma nova era. Juraram sigilo, lealdade e compromisso com a razão. Assim nasceu o símbolo que marcaria a sociedade. A coruja de Minerva, o pássaro que enxerga na escuridão, símbolo da sabedoria que se mantém mesmo quando o mundo dorme. A coruja representava o olhar que atravessa as sombras. Era também um lembrete de que o conhecimento não é para todos, mas para aqueles que ousam ver o que está escondido. Essa simbologia refletia a própria natureza dos Illuminati. Uma fraternidade de pensadores que acreditava na luz, mas operava na escuridão. A ordem cresceu lentamente. Estudantes, advogados, nobres e médicos aderiram às ideias de Weishaupt. Para expandir sua influência, os Illuminati se aproximaram das lojas maçônicas, que já possuíam uma estrutura sólida e respeitada. Essa fusão permitiu que os ideais iluministas circulassem sob o disfarce dos antigos rituais maçônicos. Por essa razão, os Illuminati e os maçons acabaram confundidos ao longo da história. Ambos usavam símbolos, juramentos e graus de iniciação. A diferença é que os maçons buscavam o aperfeiçoamento moral e espiritual, enquanto os Illuminati queriam transformar o pensamento político e social da Europa. Seu objetivo era mais ousado: reformar o mundo pela razão. Para entrar na ordem, era preciso demonstrar inteligência, disciplina e uma reputação ilibada. O novato passava por provas simbólicas e psicológicas. Escrevia sobre seus livros, relatava suas fraquezas e confessava seus inimigos. Era um processo de autoconhecimento e submissão. Só após esse ritual, recebia um novo nome e passava ao próximo nível. A hierarquia dos Illuminati era rígida. Poucos sabiam de tudo. Muitos conheciam apenas uma parte. Essa estrutura permitia que o segredo fosse mantido mesmo entre os próprios membros. A cada grau, novos ensinamentos eram revelados, formando uma escada de conhecimento e poder. O símbolo mais famoso associado aos Illuminati, o olho dentro do triângulo, não foi criado por eles, mas adotado posteriormente. Chamado de Olho da Providência, era originalmente um emblema cristão que representava a vigilância divina. Com o tempo, passou a ser visto como símbolo do saber que tudo observa. O olho sobre a pirâmide, impresso na nota de dólar americana, tornou-se o ícone máximo dessa simbologia. Representava o poder que observa, julga e guia. Para muitos, esse símbolo passou a indicar o domínio invisível dos Illuminati sobre o mundo moderno. Contudo, sua origem era espiritual, não política. Quando a Baviera proibiu sociedades secretas, os Illuminati foram perseguidos. O duque Karl Theodor considerou a ordem uma ameaça à Igreja e ao Estado. Documentos apreendidos mostraram ideias consideradas heréticas e revolucionárias. A organização foi dissolvida, e Weishaupt teve de fugir. Exilado, ele passou o resto da vida defendendo seus ideais filosóficos. Morreu longe da ordem que criou. Mas o mito dos Illuminati não morreu com ele. Pelo contrário, apenas começou. A partir daí, a lenda se espalhou pela Europa e atravessou oceanos, misturando verdade e imaginação. Padres, políticos e escritores começaram a associar os Illuminati a eventos históricos. O padre jesuíta Augustin Barruel escreveu que eles haviam sido os responsáveis pela Revolução Francesa.
Outros afirmavam que tinham planos de destruir a Igreja e instaurar uma nova religião mundial. As palavras de Barruel ecoaram por toda parte. Governos, reis e religiosos passaram a enxergar nos Illuminati o inimigo perfeito. E o medo deu vida àquilo que já estava morto. Quando George Washington mencionou o nome da ordem em uma carta, e Thomas Jefferson foi acusado de ser um deles, o mito alcançou o novo mundo. Com o tempo, os Illuminati tornaram-se sinônimo de conspiração global. A ideia de um grupo secreto controlando governos, economias e guerras ganhou força. Era mais fácil acreditar em uma mente por trás do caos do que aceitar que o mundo se movia por acaso. Assim, o mito prosperou. No século seguinte, outras ordens secretas floresceram, mas nenhuma com o mesmo poder simbólico. Os Illuminati representavam o arquétipo do controle invisível, da elite que manipula o destino da humanidade. Eles se tornaram a personificação do medo moderno. A perda da liberdade diante de forças que não se revelam. O século XX reviveu o mito com nova intensidade. Escritores como Robert Anton Wilson criaram histórias em que os Illuminati comandavam o mundo por meio de códigos, símbolos e manipulação cultural. Essas narrativas misturavam ficção, humor e filosofia, mas foram tomadas por muitos como verdade. A cultura popular se encarregou de perpetuar a lenda. Filmes, livros e músicas multiplicaram os sinais do suposto domínio Illuminati. O triângulo feito com as mãos, o olhar voltado para cima e as luzes dos palcos viraram supostos indícios da influência secreta. Celebridades foram acusadas de pertencer à ordem. Quanto mais as pessoas negavam, mais o mito crescia. O segredo, como sempre, alimenta o fascínio. A ideia de uma nova ordem mundial ganhou força, e os Illuminati se tornaram seu símbolo. Segundo essa teoria, uma elite global controlaria governos, bancos e mídias, manipulando a humanidade de forma silenciosa. O olho que tudo vê, agora digital, simboliza esse novo tipo de vigilância. O mundo moderno vive sob o olhar constante das máquinas, das câmeras e dos algoritmos. A promessa de luz se transformou em ferramenta de controle. O que antes era símbolo de sabedoria virou metáfora da perda de privacidade. A força do mito está em sua capacidade de refletir o medo humano. Sempre existirá a sensação de que há forças escondidas movendo os fios do destino. Em cada época, o nome muda, mas a ideia permanece. Hoje, a tecnologia e o poder econômico cumprem o papel que antes se atribuía aos Illuminati. O mito sobrevive porque traduz uma verdade emocional: o medo do invisível. A humanidade sempre acreditou em poderes ocultos, sejam divinos ou humanos. Os Illuminati tornaram-se o nome moderno dessa crença ancestral. São a face racionalizada do medo do desconhecido. Weishaupt queria libertar a humanidade pela razão, mas seu sonho se transformou em lenda. A luz que ele buscava tornou-se símbolo do controle que ele rejeitava. Essa ironia revela algo essencial sobre o homem. Toda tentativa de criar uma ordem perfeita acaba gerando novas sombras. A história dos Illuminati é também a história da mente humana em busca de sentido. Queremos compreender o mundo, mas quando a verdade parece distante, criamos explicações. O mito preenche o vazio deixado pela incerteza. É por isso que mesmo as sociedades que desaparecem continuam vivas no imaginário coletivo. Os Illuminati, reais ou não, simbolizam o poder do conhecimento. A coruja, o olho e a pirâmide são lembranças de que quem detém o saber controla o rumo do mundo. E, ao mesmo tempo, alertam sobre o risco de transformar a sabedoria em dominação. Hoje, a nova forma de luz é a informação. O olhar que tudo vê são os sistemas digitais que vigiam, analisam e preveem. O que antes era místico tornou-se tecnológico. Mas o princípio é o mesmo. Quem observa demais acaba controlando. A lenda dos Illuminati continua porque ela é adaptável. Em cada geração, assume uma nova forma, responde a novos medos e ressurge com novos rostos. Ela fala sobre o poder invisível, mas também sobre o desejo humano de encontrar culpados. Talvez a verdadeira conspiração não seja a deles, mas a nossa incapacidade de aceitar o acaso. Buscamos um propósito oculto porque tememos a ausência de sentido. Criamos mitos para dar nome às forças que não podemos controlar. No fim, os Illuminati representam o paradoxo da luz. Aquilo que revela também pode cegar.
A busca pela razão, quando extrema, transforma-se em dogma. A ordem absoluta é apenas outra forma de tirania. Weishaupt sonhou com mentes livres, mas a humanidade ainda luta para equilibrar liberdade e poder. O mito persiste porque é universal. Ele mistura política, religião, filosofia e medo. É a síntese de tudo o que o ser humano teme e deseja ao mesmo tempo: conhecer o segredo e controlar o destino. Os Illuminati deixaram de ser uma sociedade específica para se tornarem um símbolo. Representam o poder que se esconde, o saber que domina, a luz que seduz. São, em última instância, o reflexo do próprio homem diante do mistério. Enquanto houver segredos, haverá quem acredite em iluminados. Enquanto o mundo for desigual, haverá quem veja conspiração onde há poder. E enquanto o homem buscar a verdade, continuará encontrando sombras em volta da luz. Os Illuminati, portanto, não desapareceram. Eles sobrevivem na mente de cada um que tenta compreender o que move o mundo. São um espelho do nosso tempo, uma metáfora viva da eterna tensão entre liberdade e controle, entre conhecimento e medo. A história pode tê-los enterrado, mas o mito continua observando, silencioso, como a coruja de Minerva que enxerga na noite.